Fala pessoal, aqui é o professor Andrei e vamos fazer nossa segunda aula do curso de Cálculo 1. Lembrando que na aula passada nós definimos o que é a derivada de uma função, associamos ela à reta tangente, resolvemos alguns problemas envolvendo reta tangente e hoje vamos falar sobre a existência ou não da derivada. Vamos ver algumas condições de não existência da derivada. Para quem não viu a aula passada ou não fez a lista de exercício, corre lá no vídeo anterior e dá uma olhada antes de começar esse vídeo. Vamos lá para a nossa segunda aula. Então é isso, pessoal, vamos lá, começando a aula. Lembrando que vamos fazer aqui 4 exemplos, né? Esses exemplos eu comentei na aula passada que nós iríamos trabalhar eles aqui. Mas basicamente a gente tem aqui uma função do segundo grau, né? Onde a gente vai tentar analisar a derivada dela no ponto x igual a 1. Uma função raiz de x, vamos tentar analisar a derivada no ponto x igual a 4. A função módulo de x, ok? No ponto 0. E a função raiz cúbica de x no ponto 0. Bem, vamos começar lá para letra A, função quadrática. Nós queremos analisar a derivada da função no ponto x igual a 1. Bom, pela nossa definição de derivada lá, vamos usar a definição ponto 2, nós temos que fazer o quê? Calcular. Se a derivada existir no ponto 1, ela vai ser dada por esse limite, que é o limite quando ΔX tende a zero, da função no ponto 1, mais esse ΔX, esse incremento, ΔX, né, que chamamos de ΔX, menos o valor da função no ponto em que eu quero calcular a derivada sobre esse incremento. Então vamos desenvolver essa expressão, calcular a função no ponto 1 mais ΔX, menos a função no ponto 1 sobre ΔX. A função no ponto 1 mais ΔX vai ser o quê? 1 mais ΔX ao quadrado, né, que a função eleva a variável ao quadrado aqui, mais 2 vezes 1 mais ΔX, né, que seria essa segunda parte aqui da função. Menos o valor da função no ponto 1. No ponto 1, então, seria 1 ao quadrado mais 2 vezes 1. Desenvolvendo essa expressão, calculando esse quadrado aqui da primeira expressão e distribuindo esse segundo cara, a gente vai ter o seguinte, o quadrado do primeiro, 1, né? 2 vezes 1 ΔX, 2 ΔX, ΔX ao quadrado. Seria o primeiro termo entre parênteses ali. Distribuindo o segundo, a gente vai ter 2 mais 2 ΔX, ok? E esse termo entre parênteses aqui, no último parênteses, a gente vai ter o quê? 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Com o menos da frente aqui, menos 3. Para a felicidade de todos, olha só. 1 mais 2 dá 3, com menos 3, 0. Né? Então aqui a gente tem 2 ΔX, mais 2 ΔX, que vai dar 4 ΔX, e aqui ΔX ao quadrado. Ok? Só sobrando isso aqui. Olha que fácil trabalhar isso aqui. A gente tem um ΔX aqui em cima, né? Multiplicando todo mundo. Então, se a gente coloca ele em evidência, a gente vai ter essa expressão equivalente ao limite anterior. Agora, vamos lembrar lá o resultado de limites, né? Essa expressão aqui, né? Ela é equivalente a essa expressão 4 mais ΔX sobre ΔX. Opa, perdão. Tirando aqui o ΔX, ela vai ser equivalente à expressão 4 mais ΔX, exceto quando ΔX é zero. Mas ΔX aqui não é zero, né? Ele é algo que tende a zero, não é zero. Então, lá do resultado de limite, a gente sabe que se eu tenho duas expressões iguais na vizinhança de um ponto, exceto talvez no ponto, no caso aqui, exceto no zero, né? Essas expressões são iguais, a gente tem que os limites vão ser os mesmos. Portanto, se eu passar o limite aqui, quando ΔX tende a zero nessa expressão, ΔX tende a zero, vai sobrar 4. Assim, o que acontece? Nessa função quadrática, a gente tentou calcular a derivada e ela deu 4. Né? Ou seja, a derivada existe no ponto x igual a 1. Né? O ponto de abscissa x igual a 1. E esse valor 4 representa o que a gente já viu na aula passada? A inclinação da reta tangente ao gráfico dessa função no ponto x igual a 1. Beleza? Então, nesse caso, tranquilinho, a derivada existe. Vamos passar para o próximo. No próximo caso, a gente tem a função raiz de x, que a gente quer analisar no ponto x igual a 4. Novamente, vamos aplicar a definição de derivada, né? A gente vai calcular, para calcular a derivada num ponto
no caso aqui 4, a gente vai calcular limite quando um certo incremento, que estamos chamando de ΔX, tende a zero, do valor da função no ponto em que eu quero mais esse incremento ΔX, ok? Menos o valor da função no ponto onde eu quero calcular a derivada. Então, sobre ΔX. Então, desenvolvendo essa expressão, a gente vai ter o quê? Quem que é a função no ponto 4 mais ΔX? Então, no lugar do x aqui na expressão da função, eu vou colocar 4 mais ΔX. Então, vai ficar raiz de 4 mais ΔX menos o valor da função no ponto 4, que é 4, raiz de 4, sobre ΔX, ok? Olha esse limite. Se tentarmos calcular direto ele, a gente vai ter uma determinação, né? Se fizer ΔX tender a zero aqui, embaixo vai tender a zero, né? Se ΔX tende a zero. Aqui vai tender a zero, né? Vai sobrar raiz de 4 menos raiz de 4, que é zero. Então, vai dar uma determinação do tipo zero sobre zero. E aí, o que vocês faziam para trabalhar, né, nesses limites quando você tinha essa indeterminação? Você manipulava algebricamente essa expressão, né, de forma a tentar eliminar de alguma maneira essa indeterminação, eliminar alguns termos que estão causando essa indeterminação. Uma forma nesse caso, que vocês certamente faziam, é o seguinte: você vai multiplicar e dividir pela mesma coisa. Quem é essa coisa mágica que vai me dar a solução? Que vai resolver o meu problema, né? Nesse caso aqui, se eu pegar a expressão de cima, a mesma expressão, trocando apenas o sinal de menos, né? Ou seja, colocando aqui mais, olha que maravilha. O que vai acontecer aqui? Menos raiz de 4 vezes esse cara, raiz de 4 mais ΔX, quando eu for fazer a distribuição, ele vai se anular com esse primeiro termo vezes o último aqui, certo? Sobrando apenas o que? Raiz de 4 mais ΔX vezes ele mesmo, que vai dar 4 mais ΔX, e menos raiz de 4 vezes raiz de 4, que vai dar 4. Então, 4 mais ΔX menos 4, ok? Olha que beleza, esse 4 vai sumir, né? Vai eliminar. Vai sobrar aqui ΔX, um ΔX aqui. Olha o cara que estava causando a indeterminação aqui embaixo, ó, o ΔX. Eu vou conseguir eliminar, né? Porque essa expressão que está aqui, ela é equivalente a essa expressão aqui, exceto quando ΔX é zero. Mas nós não estamos interessados em ΔX igual a zero. Nós estamos interessados numa vizinhança do zero, né? ΔX ele tende a zero. Portanto, calcular o limite, para calcular esse limite, é equivalente a tomar o limite nessa expressão que está aqui. E nessa expressão, se eu faço ΔX tender a zero, né, que tende a zero, vai sobrar o quê? 1 sobre raiz de 4 mais raiz de 4. Beleza? Então, relembrando, nesse limite a gente caiu numa indeterminação. Nós fizemos uma manipulação algébrica aqui, de modo que sobrasse, a gente conseguisse cancelar esse termo que estava me causando a indeterminação. E sobrou uma expressão fácil de se calcular o limite, né? Então, ΔX aqui tendendo a zero dá zero, sobra 1 sobre raiz de 4 mais raiz de 4. Raiz de 4 é 2, mais raiz de 4, 2. Então, vai dar 1/4. Ou seja, para esse caso aqui da f, raiz de x, no ponto x igual a 4, a derivada dela no ponto 4 existe e vale 1/4. Então, esse valor 1/4 é o valor da inclinação da reta tangente ao gráfico dessa f no ponto x igual a 4, né? Ou seja, a reta tangente aqui ela é crescente, né? A inclinação é positiva. Se você observar o gráfico da função raiz de x, no ponto x igual a 4, a tangente aqui vai ser algo mais ou menos assim, né? Vai ter uma inclinação positiva igual a 1/4. Esse é o coeficiente angular dessa reta. Ok? Então, mais um caso em que a derivada existe. Vamos passar para a próxima. Em nosso próximo caso, a gente tem a função módulo de x para analisar. Uma função de expressão bastante simples, né? No ponto x igual a zero, que queremos analisar a existência da derivada. Então, lembrando, se a derivada existe, ela é dada por esse limite que está aqui, a derivada no ponto zero dessa função, né? Então, é limite quando um certo incremento que estamos chamando de ΔX tende a zero, do valor da função no ponto onde eu quero calcular a derivada, mais
esse Δx menos o valor da função no ponto onde eu quero calcular a derivada sobre Δx. Então, substituindo a expressão da f, né, a função ela é o módulo da variável aqui. Então, módulo de 0 mais Δx menos módulo de 0 sobre Δx. Esse zero aqui não interfere em nada, vai sobrar o quê? Módulo de Δx sobre Δx nesse limite. Então, a gente tem que calcular esse cara aqui. É o que acontece, né? Δx ele tende a zero, né? Zero está aqui. A gente sabe que o módulo de um número vai ser ele mesmo se ele for um número positivo, ou seja, se estiver à direita de zero, e vai ser menos o seu valor se ele está à esquerda de zero, né? Assim, módulo de Δx vai ser Δx mesmo se Δx é positivo, né? Por exemplo, Δx 0,25, 0,1, assim por diante. Então, módulo de 0,1 é 0,1, ele mesmo. E vai ser menos Δx se Δx é negativo. Por exemplo, módulo de menos 364 é 364. Menos 364, ok? Beleza? Lembrando que o módulo a gente pode pensar como sendo a distância do número até zero, né? Então, o módulo de menos 7 é 7. É essa distância até o zero, beleza? Assim, a gente tem que, como o Δx tende a zero, a gente tem dois casos. Ou o Δx ele está à esquerda de zero, né? Ou ele está à direita de zero. Se ele está à direita de zero, a gente pode assim analisar as derivadas laterais da f. Para quem não fez a lista da aula passada, dá uma corridinha lá e relembra essa definição das derivadas laterais, ok? Então a gente vai dividir essa expressão que a gente quer calcular em dois casos. O primeiro é o seguinte: quando Δx tende a zero pela direita. Se Δx tende a zero pela direita, então, o módulo de Δx é Δx mesmo, pois se Δx tende a zero pela direita, Δx é um valor positivo, ele está à direita de zero, né? Assim, essa expressão Δx sobre Δx, para Δx à direita de zero, qualquer valor real positivo, né, ele sobre ele mesmo, vale 1. Então, essa expressão ela é equivalente a 1, exceto, ela é igual a 1, exceto para Δx igual a zero. Mas aqui, Δx é qualquer número à direita de zero. Portanto, esse limite dá 1. O segundo caso é a derivada lateral esquerda, né? Então, aqui é negativo, perdão. A gente quer calcular o limite quando Δx tende a zero pela esquerda, de módulo de Δx sobre Δx. Nesse caso, se Δx está à esquerda de zero, ele é um número negativo. Então, o módulo dele vai ser menos ele, menos Δx. E essa expressão menos Δx sobre Δx, ela é igual a menos 1, né, para todo número real, aliás, né, mas aqui no caso para todo número menor que zero, qualquer número à esquerda de zero, né? Então, se essa expressão é menos 1, na vizinhança ali do zero, né, à esquerda de zero, então esse limite é igual a menos 1, beleza? Então, o que aconteceu aqui? As derivadas laterais, elas existem, são números reais, 1 e menos 1. A da direita, a derivada lateral direita é 1. A derivada lateral esquerda de zero é menos 1, porém elas são distintas. Aí lembra lá da definição? Se a derivada existe num ponto, né? A definição de derivadas laterais e, consequentemente, o resultado lá já de limite, né? Se o limite existe, né? Então os limites laterais devem ser o mesmo, né? Nesse caso aqui, apesar de existirem, eles são distintos, né? As derivadas laterais são distintas, portanto a função f não é derivável no ponto x igual a zero. O que acontece com esse gráfico aqui, né? Aqui a tangente ela não fica bem definida, né? A função ela não é suave no ponto x igual a zero, ok? Então a função aqui ela tem um bico, né? Esse bico, essa não suavidade da função que causou essa não existência da derivada, né? Se você observar, à esquerda no ponto, a derivada tende a ser alguma coisa, 1, e a direita menos 1. Não tem uma transição suave, a função não é suave, ok? Beleza? Então está aí um caso em que a derivada não existe, quando a função tem um bico, né? Ela não é suave num ponto, ok? Próximo caso. O próximo caso, a gente vai analisar a função raiz cúbica de x
no ponto x igual a zero. Expressão facinho também, e o x igual a zero aqui facilita ainda mais as coisas, né? Então vamos lá, a gente tem que calcular essa expressão, né, para saber se a derivada existe. Se a derivada existir, vai ser o resultado desse limite. Então, calculando a função no ponto 0 mais Δx, a gente vai ter o quê? Raiz cúbica de 0 mais Δx menos raiz cúbica de 0, ok? Sobre Δx. A raiz cúbica de 0 é 0, né? 0 mais Δx aqui vai dar só Δx. Vai sobrar, então, raiz cúbica de Δx sobre Δx. Tenho que tomar esse limite quando Δx tende a 0. A gente pode manipular isso aqui, né? Lembrando que raiz cúbica de Δx, eu posso escrever, então, como sendo Δx elevado a 1/3 sobre Δx, né? Que é essa expressão, a mesma coisa que 1 sobre Δx. Vou até escrever aqui, elevado a 1 vezes Δx a menos 1/3, né? Se eu passo para baixo. Então, nesses dois aqui, se eu repito a base, repetir a base Δx, somar os expoentes, 1 menos 1/3, a gente vai ter o quê? 2/3, né? Então, a gente tem que calcular o limite dessa expressão quando Δx tende a 0. O que acontece aqui? Δx tende a 0, aí você já pode pensar, teve aquele caso, né? Δx tende a 0 valores negativos, positivos, o que acontece com essa expressão? Né? Já até coloquei aqui o resultado, mas por que dá isso? Por que é mais infinito e não menos infinito? Eu sei que embaixo ele tende a 0, né? Mas por que foi para mais infinito? Né? Não poderia ser 0 um valor negativo? Vamos lá, observe essa expressão. Δx a 2/3 eu posso escrever como sendo Δx elevado a 1/3 ao quadrado, certo? Então, se Δx tende a 0 por valores negativos, né, se tendesse a 0 por valores negativos, um valor negativo para Δx a 1/3 é dar negativo, porém ao quadrado positivo. Então, esse cara ia tender a 0 para valores positivos, né? E se Δx tende a 0 pela direita, Δx é um valor muito pequeno, porém positivo, ele é 1/3, é positivo. Ele ao quadrado continua positivo. Então, essa expressão, quando Δx tende a 0, tanto lateral à esquerda quanto à direita, vai dar 0 por valores positivos, né? Esse limite vai tender a 0, essa expressão vai tender a 0 por valores positivos. Portanto, os laterais são os mesmos, esse limite é o mesmo. E se aqui tende a 0 por valores positivos, essa expressão 1 sobre um número muito pequeno, porém positivo, tende a ser infinito, ok? Então, nesse caso, o limite que a gente queria, ele deu um número, não deu um número real, né? Tendeu a mais infinito. Ou seja, a derivada não existe, né? Na nossa definição, a derivada existe se é um número real, né? Se aquele limite é um número real. Nesse caso, não deu um número real, né? Então, o que acontece aqui? Mas essa função é suave, é diferente do caso da função f de x igual a módulo de x, né? Ela tem uma transição suave, porém, olha só, aqui a tangente, se você observar, em todos os pontos, exceto no zero, que não existe, ela é positiva, né? Mas no zero ela tende a ficar vertical. A tangente tende a ficar vertical. Ela é sempre positiva, porém tende a ficar vertical, tende a mais infinito, né? Como se a tangente fosse vertical nesse ponto, ok? Então, nesse caso, a derivada não existe também. Belezinha? Vamos passar para um próximo resultado que vai nos ajudar em mais um último caso de não existência de derivada que nós vamos estudar aqui. O resultado direto é sobre a função ser contínua no ponto se a função é derivável no ponto, né? Então, o teorema diz o seguinte: se eu tenho uma função que ela é derivável em um ponto, ou seja, a derivada existe e é um número real, consequentemente a função deve ser contínua nesse ponto. O que isso quer dizer? Vamos ver isso, né? Então, nós estamos supondo, né, nossa hipótese é que a função é derivável em ponto P. Ou seja, aquele limite lá que nós definimos existe e é um número real. Nós queremos mostrar que a função é contínua no ponto P. Ela ser contínua no ponto P, né, vamos lembrar lá de resultado de limites também, a definição de continuidade, né? Se eu tenho um ponto aqui P, dizer que a função é contínua significa o seguinte: quando tem um x se aproximando de P, o valor da função ele se aproxima do valor de f de P também, né?
A função está definida em P, claro, e o limite, quando o x se aproxima do ponto, é exatamente o valor da função no ponto. Então a gente quer mostrar que isso aqui acontece, ok? E mostrar que isso acontece é equivalente a mostrar que esse limite aqui, quando quando x tende a P de f de x menos f de P, dá zero. E é isso que a gente vai calcular. Vamos tentar determinar então quanto é o limite de f de x menos f de P. Lembrando, atenção, não posso jogar aqui direto no lugar do x P, né? Eu só posso fazer isso se a função é contínua. É isso que a gente quer mostrar, que a função é contínua no ponto P. Ok? Então, o que a gente faz então? Vamos tentar recuperar a nossa hipótese lá, que a função é derivável no ponto. Aí lembra do lema 1, que a gente viu que se a função, uma outra forma de definir a derivada, né? É que uma forma de definir a derivada no ponto P é calculando esse limite aqui, ó. Limite, quando x tende a esse ponto P, de f de x menos f de P sobre x menos P. Ok? Com algumas transformaçõezinhas lá, chamando esse cara aqui de baixo de ΔX, vai ser equivalente àquela definição que a gente tem utilizado mais do ΔX, ou seja, daquele incremento no ponto. Então a gente vai tentar, nesse caso aqui, recuperar essa expressão. Para isso, vou fazer um truquezinho aqui nesse limite que eu quero. Eu vou multiplicar esse cara que está no limite e dividir pela mesma coisa, x menos p. Lembrando que x menos p é diferente de zero, né? Aqui eu estou fazendo x tender a p. X não é igual a p. Ele é um valor que se aproxima de p. Aí olha que beleza. Quando eu faço isso, eu consigo reescrever essa expressão dessa maneira. Assim, eu recupero aqui o cara que vai me dar a derivada, né? Quando eu faço x tender a p, por hipótese, esse limite vai existir e vai ser igual à derivada da f no ponto P. Ok? Por hipótese, então, esse aqui é o número real. E esse outro limite aqui, esse outro termo do limite, né? Quando x tende a p, esse é fácil, né? Dá zero. Então, se eu tenho aqui um produto de dois caras, em que ambos o limite existe, são números reais, então o limite do produto deles é o produto do limite, né? Ou seja, esse limite dá f, a derivada no ponto P, que é o número real, vezes zero. Então isso é zero. E a gente mostrou o que a gente queria. O limite de f de x menos f de p, quando x tende a p, dá zero. Ou seja, a função é contínua no ponto P, se ela é derivável no ponto P. Beleza? Então toda função que é derivável em um ponto P, consequentemente, ela é contínua no ponto P. Aí eu faço a seguinte pergunta. A recíproca é verdadeira desse teorema? Ou seja, se eu tenho uma função que ela não que ela é contínua no ponto P, consequentemente ela vai ser derivável no ponto P? Alguns segundos para vocês pensarem. E aí, pensaram? Bem, a resposta é não, né? Não é verdade. A gente acabou de ver um exemplo. Qual era o exemplo que a gente acabou de ver? Dois, aliás, né? Mas um deles é a função módulo de x. A função módulo de x ela é contínua no zero, mas ela não é derivável no zero. Ok? Então a recíproca é falsa. Beleza? Vamos analisar alguns casos então aqui para a gente resumir a aula de hoje. Para vocês treinarem a definição de derivada, derivadas laterais e tentar já entender alguns exemplos que a gente fez na aula de hoje. Então aqui o primeiro caso, né, a gente quer, todos os exemplos aqui, a gente quer estudar a continuidade derivada da função em um certo ponto dado. A primeira função, ela é particionada, né, para x menor que menos 1, ela é dada por um pedaço de uma parábola, né? 2 menos x ao quadrado seria esse pedacinho aqui, em vermelho, né, para x menor que menos 1. E o segundo pedaço dessa função
é dado por x ao quadrado para x maior que menos 1. Observe que nessa expressão, na primeira expressão aqui, quando x vale menos 1, né, quando x é igual a menos 1, isso dá 1. Né? Então, ela está aqui, vale 1. E aqui na segunda expressão, se x tende a menos 1 por valor pela direita de menos 1, né, esse cara aqui, ele tende a ser 1. Ok? Então, aqui, quando x tende a menos 1 pela direita, a função dá 1 também. Então, elas se encontram aqui. Porém, observe, a função ali vai formar um bico, né? Ela não vai ser suave. Tentem pensar nas retas tangentes. O que acontece com a reta tangente à esquerda e à direita do menos 1? Né? O que vai acontecendo com as retas tangentes? Ou seja, as derivadas laterais. Tentem calcular e ver o que acontece. Beleza? O segundo caso, a gente já tem aqui expressões bem diferentes, né? Certo? E a gente quer analisar aqui no ponto 1 o que acontece com essa expressão. Então, novamente, pense aí nas derivadas laterais, à esquerda e à direita do 1, e veja o que acontece. O último caso, esse é fácil, né? A gente tem também aqui duas expressões parecidas, o problema é bem parecido com o primeiro, né? No ponto x igual a 1. Olha o gráfico disso aí, né? O que acontece? É claro que aqui o limite quando x tende a 1 não existe de f de x, né? Porque os laterais à esquerda e à direita são distintos. Então, a função não é contínua no ponto 1. Opa, se ela não é contínua no ponto 1, então ela não pode ser derivável no ponto 1. Já está aí a resposta, mas tentem calcular as derivadas laterais, beleza? Lembra que no teorema anterior nós vimos o seguinte: se a função é derivável num ponto, consequentemente ela deve ser contínua naquele ponto. Né? Nesse caso, se ela não é contínua no ponto, ela não poderia ser derivável no ponto. Beleza? Senão iria infringir o teorema que a gente acabou de demonstrar. Tranquilinhos? Então, pratiquem, refaçam os exemplos, tá? Na próxima aula a gente vai parar um pouco em algumas regras de derivação, esses métodos, né? E vamos falar sobre taxas de variação de uma função, né? Quando a gente começou a falar de derivada, lembra que um dos problemas era o problema da variação instantânea? A gente vai falar disso. Para resumir a aula de hoje, vamos lembrar. A gente viu algumas condições em que a derivada não existe. Quais são elas? Né? Quando a função não é suave, né? Um tipo de não suavidade seria esses bicos que a função possui. Um outro caso é quando a tangente tendia a ser vertical, né? Então, esse foi o exemplo em que a derivada foi para mais infinito, ok? E o último caso, em que se a função não é contínua num ponto, né? Se ela é descontínua no ponto, ela não é derivável num ponto, ok? Lembra da letra C? A gente olhou, viu, a função não é contínua no ponto 1, pronto, a derivada no ponto não existe, ok? Então, refaçam os exemplos, as listas e até a próxima aula. Abraço.